Olá, estamos começando mais uma edição do Viver Minas e você com a gente. Hoje a gente tem o privilégio, o prazer de receber aqui, dentro desse quadro bom demais, ele é um ícone da gastronomia local, acho que nacional, se podemos dizer assim, Walter Araújo. O Walter, é um prazer, né? Voltá-lo a ver. Você que é um santista. Minto. Não, por favor. Não misture. Eu não posso falar em outras coisas agora que nós estamos do ar. Mas o Walter, além de tudo, é um corintiano fervoroso, né? Corinthians! Que faz tempo já, faz né? Faz tempo. Ô, Walter, falar em faz tempo, a Cantina do Araújo é uma marca que também faz tempo. E isso não é segredo para ninguém. Você foi uma das primeiras pessoas que reconhecidamente investiu em marketing, né? Com aquelas placas desde Campinas. Como é que foi a sua percepção dessa ideia de propaganda quando isso nem era muito ventilado? Aliás, ninguém tinha isso. A bem da verdade, eu pegava as latas de óleo, aquelas grandes, lata de óleo de 18 litros. Eu abria as latas, desamassava e eu pintava depois de uma cor e escrevia. Tutua Mineira, Cantina do Araújo. Botava pendurava na árvore. Tinha um camarada que ia comigo, aquelas escadas, e ele ia e colocava na árvore. Então, numa pequena florestazinha, eu botava 4, 5 daquela. Aí eu falei, mas gente, e deu certo, porque começaram a vir, começaram a saber onde é que era a Cantina do Araújo, porque a cantina, nessa época, era no fundo de um quintal. Era lá no fundo. E era um restaurante que tinha umas 8, 9 mesas. E não era nem um restaurante. O meu pai, antes de morrer, fez um forno a lenha, que nós, em São Paulo, já tínhamos uma pizzaria, mas os hábitos eram outros. Não se comia pizza todo dia, toda hora, todo instante, sabe? Comia pizza no sábado ou no domingo. E o papai, assim mesmo, porque sabia fazer isso, montou aqui nesse fundinho de quintal, montou uma pizzariazinha. E, graças a Deus, deu um sucesso extraordinário. Felizmente deu. Agora, a gente fala de cantina, você que é um conhecedor dessa área gastronômica, existe diferença, é uma curiosidade pessoal, acho que existe diferença entre cantina e restaurante ou não? Cantina totalmente toda? Diferente. Porque tem hosteria, trattoria, ristorante e o AP, que é o restaurante, os mais sofisticados, as lojas com características e comidas de restaurante, feita pelo chefe ao lado da mesa. São outras. Essa cronologia do negócio, ela é muito verdadeira, sabe? Porque as pessoas todas começam no fundo de um quintal. Eu estava vendo agora o Papa tomando posse. Eu estava lá uma vez, quando ele morreu, outra vez, outro Papa. E fui lá, vi o Papa assim como eu estou vendo você. Só que ele estava no caixão. Aí o que não é o meu caso. Não é o seu caso, mas será. Não, eu espero que eu vá vê-lo também. Mas aí tinha umas italianas, sabe? Aquelas italianas assim, legal, sabe? Uhum. E ela falava, eu me chamo Zia Teresa, vamos mangiare a casa mia. Então eu falei para minha ex-mulher, vamos na casa dessa mulher, porque ela deve fazer uma comida caseira. E isso não é nem uma hosteria, isso é a casa dela, isso é antes da hosteria. Vamos lá, que eu não tem que pedir, porque ela tem que fazer o que ela vai servir. Aí nós fomos com aquela senhora simpática, risonha, gorda, e assim, toda essa simpatia envolvente já nos colocou na mesa da casa dela. Mas tinha eu e mais 2 casais ali, sabe? Sentados e conversando. E ela chegou e falou, questo qua, uma salada, e trouxe uma pasta que ela fazia, feito per me e tal. Aí ela fez a massa com uma bracciola e eu me lembro perfeitamente bem que depois veio um docinho. E ela vivia daquilo. Então isso era uma pré-hosteria. Mas era uma autenticidade extraordinária. Era uma coisa que a nossa avó, as nossas vós
faziam no passado sem vender. Faziam para a família, quando podia fazer. Teve gente que não pôde fazer. Mas isso foi assim, espetacular. E eu lembrei do mesmo fato quando eu vi o Papa lá. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Estou vendo aquela italiana fazer isso. Que coisa maravilhosa, que coisa, quer dizer, emocionante, né? Uma coisa... Se a gente pudesse traduzir, porque hoje, assim, a gastronomia virou quase um modismo, não sei se eu posso usar essa palavra, porque antigamente a gente não falava muito gastronomia, não tinha cultura. Não tinha cultura, né? É. Você atribui a que essa hoje, vamos dizer, talvez a gastronomia, você acha que a gastronomia cresceu, evoluiu, ou foi só mais na questão de nomenclatura? Como é que você vê? Não, ela cresceu muito. O Brasil foi um dos países privilegiados que os grandes chefes de pequenas cidades da Itália vieram a convite para o Brasil e acabaram se adaptando ao Brasil. E fizeram grandes restaurantes. Quando eu digo grande, ótimos restaurantes. Não é grande de tamanho, né? Não, tamanho não, muito pelo contrário. Eles querem um restaurante menor para ter o contato com o cliente, para servir desde a entrada que ele faz, depois até a sobremesa que ele vai, ou flamba na frente, coisas divinas, coisas que você marcam a sua vida. Isso é o lado maravilhoso. E eles traziam os pratos da sua região, ou seja, a cucina de prima classe. Então, os caras faziam ali. Era um negócio que ele tinha aquilo, tinha um cardápio, um micro cardápio. Quando tinha cardápio, você ia lá porque já sabia que eles serviam somente aquilo. E a gastronomia na América Latina, ela explodiu, né? Porque a Argentina sempre teve um padrão A. Nós é que não tínhamos. Nós começamos a ter, depois ultrapassamos a Argentina, ultrapassamos todo mundo. Nós nos comparamos aos melhores restaurantes dos Estados Unidos também. E a Europa toda também. Hoje eles vêm ao Brasil e comem maravilhosamente bem. E tudo isto era tudo importado. Hoje nós temos muita coisa brasileira feita aqui no Brasil, arrumado no Brasil, as coisas brasileiras. Isso foi uma sapiência do povo brasileiro. Essa linguagem e essa vivência, ela se notabilizou pela cultura, pela competência. Eu estava fazendo um curso uma vez com um grande chefe em São Paulo, até ele virou meu grande amigo. Fomos lá, tinha lá um primeiro mundo lá na sala da casa dele. Aí ele fez a comida, aí eu falei, por favor, chefe, o senhor esqueceu de falar desse molho. O senhor colocou aí na composição do prato. Aí ele fez para mim assim com a cabeça. Falei, não, tudo bem, o senhor me desculpe, mas é que eu sou detalhista, então eu estou falando isso, mas o senhor me perdoe ter interrompido. Não. Quando acabou a aula, ele me chamou à parte e falou, não era para falar. Este molho é o molho que liga a todos os outros molhos. Só você percebeu. Eu falei, graças a Deus, que pelo menos eu percebi para fazer no meu negócio, né? Que eu ia ser médico, eu não ia ser dono de restaurante. Meu pai morreu aos 41 anos. E como é que eu ia fazer? Ou morre ou vai. Não tinha jeito, não tinha como estudar medicina. O Moscone é meu amigo, meu colega. Aqui tem um monte de amigos e colegas, tem uns professores de cardiologia, Então, são todos amigos que nós nos vemos até hoje, por incrível que pareça. Aliás, essa é uma grande diferença sua, né? Você continua recebendo as pessoas na entrada, né? É verdade. Chegando ali, entra todo o time, entra todos os times ali, né? Santista. Sim. Santista também entra, porque eu sou santista. Eu vou começar a botar mata-burro, eles não vão passar. Muito bom. Ô, Walter, você se define assim... como um empresário, como um dono de restaurante, como um chefe de cozinha, como é que é a sua definição profissional? Eu posso me classificar como um abnegado. Eu fui obrigado a aprender as coisas e eu estou sempre... Você disse que foi o falecimento do seu pai?
Não, Não. pelo falecimento do meu pai, era uma grande verdade, que nós não teríamos como e onde ficar e onde estudar. E não havia possibilidade nenhuma, né? Mas, na gastronomia, ou seja, que eu fui aprendendo lentamente, que eu fui me interessando pelo fato, né? Isso para mim foi um presente de vida, né? Porque, afinal de contas, eu estava trabalhando até agora. E estou voltando para lá para trabalhar ainda. Ontem eu saí de lá, eram 11 horas da noite, né? Sempre, e todos que chegam lá ficam impressionados, porque a gente, desculpe a falta de modéstia, mas os clientes fazem questão de tirar fotografia para levar para a terra deles, para mostrar para os amigos deles. Eu tiro 50, 60 fotos em cada final de semana, cada dia, sábado, domingo. Hoje eu tirei umas 5, 6. Hoje, que não tinha ninguém, a cidade está vazia. Então, eu tiro 50, 60 fotos, de fotos até que o cidadão abre o celular e mostra, olha aqui, quando eu vim aqui há 3 anos atrás. Ele guarda isso aqui e mostra para as pessoas que ele esteve aqui na Cantina do Araújo. A outra característica da cantina é ser um mural de fotos de pessoas que... Sim, aqueles impressionantes, né? Impressionante. E olha, e é raro a semana que não tem um desses grandes nomes lá. É raro. Toda semana tem alguém assim muito importante, ou é político, ou é... Às vezes eles não querem sair na foto, sabe? Às vezes eles não querem, porque foi lá eu não posso dizer quem era, mais pesado, peso pesado, e ele falou... Não foi o Alexandre de Moraes só. Não, esse foi, nós dávamos um jeitinho. Mas Você foi tranquilo agora, Não, dá um jeitinho. dá um jeitinho. É. Mas aí eu falei, Excelência, como vai o senhor? Mas que honra o senhor está aqui. Não, eu estou aqui de novo. Quer dizer, ele já era cliente, eu não sabia. Porque eu não sabia quem era. Você quando não é ligado à política, às coisas, e você é muito visitado. Você pega, por exemplo, vamos para São Paulo agora. Na hora do almoço, assim, a senhora, para num posto desses bons e tal. Você para... Já tem uns caras que gritam lá, ora, sai por aqui, hein? Eu já fui lá essa semana, viu? Eu falo, rapaz, não sei nem quem é, eu não sei quem. Como é que eu vou gravar o rosto das pessoas? Walter, outra coisa que o destaca, e eu falo isso com... Mas não sou eu que falo, né? Acho que é a cidade que o conhece bem, fala isso de você. Você é uma pessoa, assim, um autodidata, vamos chamar assim, dentro da área de gastronomia. Por quê? Se hoje as pessoas, para terem um restaurante, existem cursos, existem manuais, existem professores, no seu caso específico, até onde a gente pode perceber, você se formou e fez a moda da casa, vamos chamar assim. A moda da casa. Eu fiz uma reciclagem, eu me atualizei, sabe? Eu fui buscar os resultados. Eu fui à Europa algumas vezes e fui buscar, dentre esses nomes, alguém que pudesse me justificar o porquê de fazer aquilo, o porquê que ele fazia aquele tipo de cozinha, de comida, de coisa. E com isso eu comecei a vestir a camisa deles. E comecei a ver que isso era realmente espetacular, maravilhoso, né? Porque você, por nenhuma vaidade, você fazia alguém, que o camarada fazia alguma coisa que o cidadão ia degustar, ele ia comer, e a primeira grande sensação era na boca dele, né? Ele falava, mas isso aqui está maravilhoso. Quanto custa isso? Isso custa uma vida. Isso custa uma história de vida. Então é isso. No caso, por exemplo, da gastronomia mineira, já que nós estamos falando de Viver Minas, e você fica até emocionado, é importante, porque é isso que eu acho que faz a diferença de um profissional, né? Passado tantos anos, você se emociona de contar histórias que para você passa como um filme na sua cabeça, né? É verdade. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Isso é muito importante na minha vida, sabe? E eu não sei viver sem aquela casa. Agora, chegou a hora, eu estou com 84, agora vou para 85, esse ano que entra agora. E pelos meus amigos e irmãos que eu tenho lá dentro, meus empregados, eu tenho empregado lá de 40 anos, 42 anos, que viraram da família, eles não são funcionários da cantina, eles são
Amigo, nasce lá dentro, cresce lá dentro, produz lá dentro, evolui lá dentro, ganha dinheiro lá dentro. Então isso é muito gratificante. O que você pensa, porque que nem você falou aqui, a gente estava falando da finitude de todos nós, né? Sim. Aliás, você disse que quer me ver antes de você, né? Da Tavênia. Agora, quando a gente fala da finitude, a gente pensa na herança que a gente vai deixar. É claro que você vai deixar não só a herança financeira, que isso é um detalhe, mas a herança dessa cantina do Araújo. Como é que ela passa na sua cabeça, às vezes assim, para quem eu vou deixar isso? Já está tudo programado, a coisa está programada já. Você vai viver até os 120, né? Mais ou menos. Boa, obrigado. Obrigado. Obrigado por essa credibilidade. Só que precisa avisar o homem lá em cima. Precisa falar com ele primeiro, né? Mas acontece o seguinte, eu tenho uma filosofia de pegar esses meus funcionários que são os mais leais, antigos e coração no peito, sabe como é que é o negócio? E me amarem também, e eu reciprocamente amarem todos eles, eu vou dar isso para eles. Eu vou doar isso para eles. Então vai continuar com o mesmo nome, sem eu cobrar royalties, sem eu fazer nada, em outros lugares, aí eles toquem as suas vidas lembrando o nome. Essa é uma grande herança, né? Olha, eu não penso tanto no dinheiro, nem eu digo no prazer deles tocarem com o nome onde eles cresceram, onde eles estiveram, nós estivemos juntos. Porque eu não fiz nada sozinho na minha vida, nada, absolutamente nada. Primeiro quem fez foi ele, foi o Senhor, senão eu não faria. Aliás, isso é um outro detalhe. Eu lembro de uma vez que eu fui marcar uma entrevista com você em outro programa e você disse, William, eu não posso nesse dia porque eu tenho um compromisso religioso, vamos chamar assim. Você é uma pessoa de fé, sempre foi, sempre... Sempre foi. Um homem sem fé é um homem sem digital. Todos nós temos uma digital, ainda que você seja... Hoje tem N igrejas e religiões e Umbanda. Só para você saber, na Bahia tem mais centro de Umbanda e toda essa mania do baiano do que igreja católica. Tem mais terreiro de Umbanda do que igreja católica. Você é um bandista? Não, eu sou crente. Você é crente? Eu sou crente, sou da Congregação Cristã no Brasil. E é interessante você falar com o respeito da Umbanda, né? Tem que ter. Não, eu falo com respeito, claro. Eu acho que todos têm a sua filosofia. Falou do Papa aqui, né? Você acabou de falar. Pois é, cada um tem a sua digital, né? Cada um tem... Agora, a opção que você faz, ela é sua, inteiramente sua. Porque o nosso Deus, ele é fantástico. Você, quando pensa em alguma coisa que você vai orar para falar com ele, o que ele acha, ele te dá a resposta imediata. A coisa, aparece alguém lá e fala para você, escuta, o senhor tem algum interesse numa coisa assim, assim, assim? Eu digo, não, eu vou pensar, mas não deixa de ter um interesse. Mas já era um interesse. Quer dizer, não fui eu que trouxe aqui na minha frente, né? Ontem, aliás, sexta-feira, não, essa semana, uma moça chegou lá para mim, da igreja também, e chegou chorando, e me abraçou e falou assim, você não acredita que eu vou te falar. Eu, hoje, pedi a Deus para eu ganhar só uma rosa. Eu queria ter só uma rosa, eu não queria ter nada na vida. E você vem aqui e me entrega a rosa na minha mão. Eu falei, é ele, não sou eu. Ele que mandou fazer isso. Eu sou um instrumento, né? Eu sou um veículo, um instrumento. Eu vou botar na sua mão. Mas ela chorava violentamente, sabe? Além disso tudo, você tem que ser chefe de cozinha. Quer dizer, não é brincadeira. São coisas realmente... Colocar todos esses ingredientes. Não, pois é, deve dar uma química de botar fogo no mundo, né? Não tem...
Por falar em química, e uma das áreas que também sempre você, inclusive, foi secretário de Turismo e Impostos, Sim. e eu lembro de você até brincar, e nas suas brincadeiras existem muitas verdades, uma outra expressão que uma vez eu lembro de você usar, eu perguntei para você naquela oportunidade, Walter, e o turista? Você falou turista, não, durista, né? Durista. Eu lembro que você falava durista. Nós temos uma mescla de turistas aí muito grande. A equipe que vem agora para Poços claro, é o padrão mais baixo, né? Você acha que, apesar do turismo nosso ter mudado agora com esse ponto, não mudou? O turista não mudou. Não mudou. Mudou os pontos turísticos? Porque existem algumas razões que elas são desconhecidas. Nós vendemos o quê? Comida. Então vende chopp, comida, pizza, pastel, hambúrguer. É um mercado que ele é restrito a vender aquilo que você tem para vender. O hotel vem e dá café da manhã, almoço, janta, chazinho da tarde. Pensão completa, né? Pois mas isso atrapalha sobremaneira, sendo que eles não precisam disso. E faz tempo que você fala isso, né? Pois é. E nessa reunião que nós fizemos, eu falei, vamos fazer uma conta aqui agora, vamos fazer matematicamente uma conta. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Você é que está pagando essa conta. Porque o turista não vai pagar. Ele tem comida no hotel, ele tem isso no hotel, ele tem isso no hotel. Então vamos fazer um trabalho dizendo o seguinte, reunimos, nós somos 60, nós reunimos, vamos dizer, nós apoiamos literalmente esses hotéis aqui. Por quê? Porque você pode comer muito melhor nesses restaurantes aqui, tá? E botamos em cima da mesa. Você, como cliente, faria o quê? Fala, não, eu não vou nesse hotel. E se for lá, eu quero diárias só com café da manhã. Eu não vou fazer isso. Quer dizer, você teria 20 cantinas do Araújo, teria 50, 60 hamburgueria maior. O mercado de trabalho ia crescer enormemente. E esse dinheiro ia ficar aqui dentro da cidade para o cara comprar sapato, comprar meia, comprar cueca, comprar tudo. Então, esse dinheiro vira dinheiro que vira ICMS, que vira riqueza. Então, mas eles são covardes. Eles não têm coragem de enfrentar uma equipe, sabe? Eu falei, não vamos enfrentar ninguém. Nós temos que montar o nosso time. Vamos jogar 2 times hoje. O teu Santos e o meu Corinthians. Não precisa ofender, não, tá? Tá bom. O teu Santos e o meu Corinthians. Então, o que acontece? Nós vamos ter a nossa filosofia de trabalho, que eles têm uma deles. Acharem que devam dar a refeição, que deem. Só que nós não vamos apontar o hotel deles. Sem denegrir. Sem falar mal, sem fazer nada. Essa reflexão, eu acho que ela é super importante, porque a gente está falando que Poços vive um novo ciclo do turismo. E a sua fala vem dizer exatamente que não vivemos. Nós temos aí esse investimento extraordinário que o Carvalho Dias fez aí, que é algo extraordinário, assim, espetacular, né? Mas você veja, o monotrilho, o monorail que está aí, a melhor coisa que teria aí seria a derrubada dele, né? Porque ele não vai andar. Ele não vai andar. E se andar, vai levar nada a lugar nenhum. Então, eu acho que o teleférico é muito mais importante porque o leva no topo do morro, que ele vê 1000 coisas, vê casas, vê comida, vê café, vê... Então, o que ele faz? Ele se sente valorizado porque ele foi respeitado com aquilo que ele tem lá em cima. E é um mérito extraordinário, né? Agora vão abrir o Véu das Noivas, né? O Véu das Noivas agora, a Fonte dos Amores, ou seja... O recanto japonês vai crescer demais também. O recanto japonês, os caras vieram, os 2 técnicos eram japoneses, não falavam uma palavra em português. Eu estava lá dando uma entrevista para o SBT, junto da construção. E eu via que os 2 japoneses cortavam a madeira, que era só uma cirurgia plástica. Eu falei, mas esse povo é um gênio. Eu tentei falar, mas só fala japonês. Então, aí foi montar, você precisa ver o que está lá.
uma coisa soberba, uma coisa de um extremo bom gosto. Agora, para a gente concluir um pouco essa conversa do turismo, até onde eu entendi, se eu entendi mal, você me corrija, enquanto a gente não mudar, se é que é isso, a cabeça dos hoteleiros, no sentido de fazer um trabalho diferente, o turismo não vai crescer da mesma maneira que a gente vê nos investimentos feitos pelo Carvalho Dias. De cima para baixo. Eu acho que o governo tem que permitir que eles tenham as suas casas, seus hotéis, subindo a categoria. A categoria, o quarto é melhor, a roupa é melhor, o travesseiro é melhor, o chuveiro é melhor. Então você tem privilégios em pagar menos ISS. Porque você está investindo no conforto do teu hóspede. Isso é fundamental. Onde é que eu vou comer hoje? Você quer comer o quê? A pessoa é disciplinada no hotel. Eu quero comer isso, isso e isso. Por favor, a senhora pode ir nesse lugar aqui, está aqui a lista desses restaurantes. A senhora faz a opção por uma. E o Poços de Caldas vai, já faz tempo isso, na contramão do que existe em termos de turismo em brasileiro, nos hotéis em todo o Brasil, ou na Europa, ou de qualquer... Sim, nós estamos na contramão disso. Contramão disso, exatamente. Porque você não vê em hotéis fora daqui esse tipo de... Não, mas eles têm as suas isenções, têm as suas vantagens. Então, por exemplo, eles tratam a coisa, por exemplo, tem um paisagista, tem uma limpeza da cidade maravilhosa, como a cidade, nossa cidade sempre foi linda. Você vê o caos que nós estamos vivendo com o trânsito. O camarada anda no mesmo lugar para arrumar um lugar. Quer dizer, já estão buzinando na cidade. Isso é um desconforto extraordinário, não pode buzinar. Se a pessoa tem que vir aqui, você tem que mudar a estratégia do trânsito. Fazer uma entrar, uma sair. Entra na sua cabeça você tem que entrar na Junqueira para voltar do lado de cá da rua, da avenida que vai para São Paulo? Não é possível. Como é que você vem aqui para ir lá? Não tem cabimento. Nem em Portugal tem isso. Então é o seguinte, eu acho que nós precisaríamos ter uma estrutura. O prefeito é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ele precisava ouvir um pouco mais aquele que sofre com essas consequências. Porque eu tenho ouvido muito cliente dizer, eu não vou voltar mais para Poços. Mas por que a senhora não vai voltar? Aqui virou uma cidade grande, pelo volume de automóveis. Já estão buzinando. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Nós queremos paz, a criança tem que atravessar a rua com calma, sabe? As velocidades serem contidas. Então eu acho que nós precisamos retomar isso que é básico. Isso já teria que figurar depois, mas é básico isso aí. Isso é uma questão de educação, sabe? E dá um privilégio ao turista. Arrumar aquele pórtico lá, que é um pórtico tão indecente, o camarada entrar ali, ele tem um selo que põe no automóvel, sou turista, vim passear. Ele tem todo o privilégio. Eu, quando fui secretário, tinha uma moça que tinha formado em Madrid, de relações humanas, relações públicas. E eu fui no coronel, que era uma pessoa de uma visão extraordinária, e expliquei para ele que nós íamos pegar todos os soldados, o corpo da polícia militar, e nós íamos dar uma aula de boas maneiras. Bom, moral da história. Um camarada entrou na cantina e falou, mas parece que eu estou em Londres. Ele falou, por quê? Cheguei ali, o guarda sorrindo me falou, seja bem-vindo, fique à vontade aí, nós estamos aqui para servi-lo. Falei, eu não conheço no Brasil, tanto é que o coronel recebeu uma comenda do governo por essa atitude que ele achou única. Ele não viu em lugar nenhum. Isso é digno de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, se a gente está melhorando um pouco os pontos turísticos, toda essa estrutura turística, há uma necessidade ainda de melhorar o atendimento, esse turismo receptivo. Urgente. Quer dizer,
eu tenho uma... E é uma coisa simples. Você sabe de uma coisa? O bom gosto é barato. O que é caro é o mau gosto. Então, sabe, sem dar conotação a nada, mas essas calçadas não foram devidamente analisadas, sabe? O camarada trabalha até às 4 da tarde, quando deveria ser 3 turmas, uma de madrugada, uma coisa, já estava tudo pronto. Essas coisas públicas, elas têm que ser sentidas para todos nós moramos aqui. Depois o turista vem. Agora, para receber o turista, é necessário que você tenha uma paciência, um sorriso nos lábios. É um pouco diferente. É um pouco diferente. É mais ou menos como a cantina na sala de visita, tu ali, né? Chega ali, o Walter está recebendo. E vou fazer uma pergunta relacionada à questão da própria cantina. É claro que a cantina, ao longo do tempo, também passou por suas mudanças, mas eu queria retomar numa coisa que era bem da cantina, lá de trás mesmo, que era a história do pão de queijo, que é um elemento tão mineiro. E a cantina também era reconhecida por ter um melhor pão de queijo. Né? É verdade. Você sabe que eu parei de fazer pão de queijo de raiva. Porque o pão de queijo, vai um queijo hoje que custa R$40 o quilo. E eu tinha o preço do pão de queijo a preço de biscoitão de queijo, que não vai nem queijo. O queijo anda lá em cima, num Boeing. O queijo vai para algum lugar, porque aqui não vem. Aí eu fazia o queijo, todo mundo babava, meu Deus do céu. Quando você ia cobrar, era um valor comercial, vagabundo. Aí começaram a reclamar, eu falei, a partir de amanhã não tem mais pão de queijo. Porque vocês sabem desvalorizar aquilo que vocês deveriam valorizar. Por que você não vai você vai comprar um remédio, você compra a primeira linha? Compra a terceira linha. Não vai fazer efeito mesmo, é mais barato. Quer dizer, esse barato não existe. Essa qualidade, ninguém faz milagre com as mãos. Não faz. Eu estou voltando agora, parece uma ironia. Estou voltando agora a fazer pão de queijo. Ah, olha, que interessante. Tá um congresso. Passou a raiva. Passou a raiva. Tem um congresso aí de café, Sim. Os 300 mais importantes aí, e nós vamos fazer um serviço para eles. Até prometi para a moça que eu ia voltar a fazer o pão de queijo em homenagem a eles. Aí conversamos, batemos papo e tal, né? Aí eu falei, vocês são de lá, eu lembrei até de alguns reis mundiais do café, né? Falei, seu Didi, ele teve aqui. Meu Deus, seu Didi, ele teve. Ele me deu um cartão particular dele, porque ele almoçou e jantou 4 dias aqui. E ele amou aqui. Tirou um cartão, falou, onde você estiver, quando você chegar na Europa, você me liga. Você vai almoçar e jantar comigo, nós vamos conversar, nós vamos bater papo. Ele café. É o melhor café do mundo. Aí eu falei, mas gente, a gente é tão simples, tão bobo, como é que a gente vai conseguir conquistar um homem desse, né? Uma pessoa dessa, mas É na simplicidade que você diz. A simplicidade é a alma tua, o coração teu que fala mais alto. O que você poderia dizer, já que a gente falou de viver Minas, da gastronomia mineira? Não tem igual. Não? Ela é maravilhosa, né? O fogão a lenha, o queijo, a maturação dos queijos, a liberdade de você fazer coisas simples virarem coisas inesquecíveis, né? A gastronomia mineira, ela é como poucos, né? Por exemplo, uma feijoada carioca. A feijoada carioca, todo mundo sabe o que era. Os ricos comiam o pernil, o lombo, a carne e tal, né? E jogavam pela janela os ossos e aquilo que sobrou, né? Aparas do porco. E eles jogavam dentro de um feijão, porque o feijão do carioca, é preto. Jogaram e fizeram a feijoada. E eles se satisfaziam daquilo, tinha sempre feijoada. Porque os senhores de engenho jogavam pela janela, jogavam fora, botavam... Sabe? Então, são coisas assim... Cada região é muito especial. Agora, Minas Gerais é um pouco ao concurso, viu?
Você é mineiro, nasceu em... Não, eu sou paulistano. Paulistano. Mas eu moro aqui há 70 anos. Eu sou mais mineiro, mas poço-caldense. Você é mais sulfuroso que mais sulfuroso. Walter, a gente está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta de caráter muito pessoal, se me permite até. Você é fiel, do ponto de vista corintiano, é claro, né? Meu Deus, meu Deus do céu. Só vou falar, a resposta é muito simples. Vai, Corinthians! Muito bom. E o Ancelotti seria o melhor técnico da seleção, para a seleção brasileira, aproveitando esse lance italiano? Preparado, você acha o mais culto e o mais preparado. Com maior vivência. Ele jogou no Milan e ele foi um atleta até que razoável, mas ele é um homem culto, preparado, detalhista. Ele é um sujeito, ele é uma pessoa diferenciada. Pode até não dar certo, porque o jogador cultura, brasileiro, né? Se ele pisar num buraquinho no campo, ele ai, mamãe, ai, papai. Cara, não tem isso lá não. Você vai ficar no banco, você não vai jogar. O meu time joga assim, meu time é assim, é desta maneira. Por isso que eu acho que ele provavelmente deles vai ser o melhor. Bom, esse é Walter Araújo. Na verdade, Walter Araújo é um cardápio, né? Você começa a pensar em um assunto, aí você vai. Aí depois você mudar ali o assunto, ele vai também, porque na verdade é um cardápio. Ô, Walter, muito obrigado pela sua presença, você ter destinado aí um tempo da sua vida aqui ao Viver Minas. Vocês me deram um tempo de grande felicidade. Isso realmente me deixa cada vez mais feliz, corroborando com tudo isso que eu disse até agora. Quer dizer, os meus funcionários, os meus amigos, os meus colegas de escola, vocês, enfim, que nós estamos juntos há tanto tempo, e todas essas pessoas com quem nós temos quase que um convívio diário. Eu só tenho que agradecer a vocês e darem esse prazer e essa honra de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Viver Minas continua, você com a gente vai seguindo a gente aí nos nossos endereços, né? Já a gente volta aqui no Viver Minas, nessa revista que você sabe, está chegando aí com esse cardápio, que conforme a gente diz em relação ao Walter Araújo, a gente tem muitos assuntos ainda mais e pessoas tão interessantes quanto o Walter Araújo. Siga com a gente.